Me passaram agora há pouco uma reportagem do Globo falando sobre uma escola no Texas que não tem mais professores. As crianças passam 2 horas por dia tendo aula com inteligências artificiais e o resto do tempo em atividades práticas com supervisores adultos, como eles colocaram lá. E tentei dar uma olhadinha e óbvio que já apareceram vários professores se dizendo muito preocupados com isso, dizendo que isso não funcionaria e assim por diante. E, claro, com grande medo de perder os seus empregos por conta disso. E aí me perguntam, e você não está preocupado com isso? Talvez um pouco mais preocupado como qualquer nova tecnologia que surge, a gente tem a questão de ela pode fazer mal de duas formas. Ou por falhas, por exemplo, Chernobyl, ou por decisão própria de algum ser humano de fazer mau uso daquilo, por exemplo, bombas atômicas. O mesmo acontece com relação à inteligência artificial valendo para algo como qualquer outra tecnologia. E esses dois medos, sim, com certeza eu tenho. Mas se a gente for parar para pensar, professores perdendo o emprego para, entre aspas, tecnologia, não exatamente de IA, já está acontecendo de monte. Eu mesmo trabalhava numa faculdade, passei 5 anos dando aula lá, e no final das contas, o curso que eu dava aula fechou, porque a maior parte das pessoas está fazendo EAD. E o EAD é uma ideia boa que pessoas que não tenham facilidade para chegar fisicamente até uma faculdade consigam ter acesso a boas aulas e também a bons professores. Isso já existe há muito tempo em muitos lugares. Na Austrália, por exemplo, nós tínhamos cidades muito afastadas e na época, tipo década de 70 mais ou menos, acho que até antes, eles já tinham escolas que eram por rádio. Então, muito antes dessas tecnologias modernas. O problema é que o que a gente chama de EAD hoje não é simplesmente uma educação à distância. São textos prontos, que teoricamente a pessoa não precisa nem ler, porque ela tem uma prova que é só de testes, e ela simplesmente vai assinalar respostas que ela já encontra prontas no Google, porque aquela prova foi feita há muito tempo atrás, já foi vazada de alguma forma. E por mais que a lei diz que esses cursos têm que ser renovados a cada 3 anos, alguém pode simplesmente assinar dizendo que ele foi renovado sem fazer um A de alteração nele. Então, se é para a gente pensar em professores perdendo o emprego, será que eles estão realmente perdendo o emprego por conta da tecnologia em si? Ou por conta da desvalorização do saber, da desvalorização do ensino? Talvez um ensino sem professores com a inteligência artificial funcione um pouco melhor do que o ensino com EAD. E a ideia principal é, primeiro, é possível que as duas coisas convivam juntas. Se a gente for parar para pensar em qualquer área que exista, o avanço da tecnologia poderia, entre aspas, para alguns, parecer que ia substituir os profissionais. Por exemplo, minha mãe é engenheira civil. E quando ela começou a trabalhar, o trabalho dela envolvia calcular tudo à mão. Claro, calculadora, mas assim, tipo, ela pegava desenhos que eram feitos por desenhistas à mão e fazia todos os rabiscos em cima daquele desenho e no final das contas calculava aquilo por conta própria. E aí, com o tempo, um monte de programas passaram a facilitar esse tipo de trabalho. Mas de forma nenhuma isso diminuiu a necessidade de trabalho na engenharia civil. Então continua tendo engenheiros mexendo nisso. Ou se a gente for ver tecnologias médicas, tanto para facilitar diagnóstico, para facilitar a cirurgia por laparoscopia, por exemplo, tantas novas tecnologias acabam muitas vezes existindo, mas elas não substituem os médicos. Claro, pode haver mau uso, claro, pode haver sucateamento daquilo, excluindo médicos do processo, excluindo profissionais de saúde do processo, mas no final das contas, em si, será que o problema realmente é a tecnologia ou é a desvalorização dos profissionais, a desvalorização do ser humano como um todo? No final das contas, se realmente, teoricamente, fosse possível que robôs e inteligências artificiais muito bem programados pudessem fazer todas as funções que existem, o que eu acho que é impossível, duvido que isso um dia vá acontecer, mas supondo que isso realmente fosse possível, que eles fizessem com perfeição cada uma das coisas, teoricamente, se eles estivessem a serviço da humanidade, do bem-estar geral,
e as pessoas pudessem usar o seu tempo para atividades de diversão, de lazer, de fosse o que fosse, passar tempo com a família, etc., isso seria ótimo. O problema é que não é a invenção de uma nova tecnologia que está causando um grande problema. O problema é a desumanização que já está acontecendo há muito tempo. Então, novas tecnologias surgem que permitem a gente trabalhar muito mais e, no final das contas, a gente passa cada vez menos tempo em atividades de lazer, cada vez menos tempo com as famílias e cada vez tendo que fazer mais coisas por conta dessas tecnologias que, teoricamente, deveriam nos deixar com tempo livre para poder fazer mais coisas por nós mesmos. E, no final das contas, essa mesma lógica aplicada à educação, é claro que pode ser extremamente destrutiva. Se a gente for ver, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no tal do Brain Rot, que é uma espécie de ideia, né, de estudos, inclusive, ligados a isso, onde a forma como esses aplicativos, tipo Instagram, TikTok, etc., vai passando conteúdo para a pessoa. Eles têm lá os algoritmos deles que fazem embarcar as ideias, né, os vídeos e os materiais de acordo com o que a pessoa fica mais tempo assistindo. E aí, como ele é programado para escolher vídeos que você fica mais tempo assistindo, o que ele faz? Ele traz conteúdos que você não tenha que refletir muito, coisas que vai te deixar lá meio hipnotizado, meio olhando e passando, e passando, e passando. Por quê? Porque isso gera mais tempo assistindo, gera mais dinheiro dos patrocinadores para aquele aplicativo. E não tem uma preocupação com relação aos males que aquilo pode causar, ou a trazer um conteúdo que possa ser considerado de qualidade e assim por diante. A ideia é simplesmente, de algum jeito, deixar a pessoa ali meio zumbinificada, porque nisso ficam anúncios passando e os anunciantes devem pagar por isso, porque isso deve ser também muito funcional em termos de vendas e etc. Então, talvez essa mesma tecnologia que vocês estão usando agora para assistir esse vídeo e podem usar para estar vendo reportagens e podem estar usando para descobrir coisas com relação ao mundo como um todo e podem estar usando para aprimorar os seus conhecimentos em várias áreas, também pode ser usada para simplesmente ir apagando as nossas mentes e a gente deixar de refletir e passar horas e horas por dia praticamente desperdiçando o nosso tempo desse jeito. Então, uma escola que tem inteligência artificial, mas que isso esteja sendo feito em favor da educação e junto com professores, porque eu não imagino que professores deveriam ser excluídos desse processo, assim como médicos não devem ser excluídos de nenhuma tecnologia médica, ou engenheiros devem ser excluídos de nenhuma tecnologia de engenharia. Uma escola com IA pode ser algo extremamente eficiente, extremamente interessante. Talvez possa potencializar muito a capacidade dos professores produzirem aulas melhores e aprender melhor como utilizar isso, e os alunos utilizarem isso. Eu tenho utilizado, como eu já contei aqui em alguns vídeos, muitas coisas de inteligência artificial nas minhas aulas. Agora, da mesma maneira que essa tecnologia pode nos facilitar, pode também nos destruir. O problema está na tecnologia ou nos valores que estão ganhando força com a tecnologia?